Fala pessoal do canal do professor Everson Barbosa. Hoje estamos aqui com o senhor Manuel Pereira Lima, conhecido popularmente aqui como seu Maneco, não é isso? É isso mesmo. Professor Anselmo Feitosa também vai me ajudar a conduzir essa entrevista aqui, né? Uma tarde de domingo de Ramos, e nós estamos aqui hoje gravando aqui na Linda Flor, município de Porto da Folha, né? Então, seu Manuel, nós viemos hoje aqui gravar a respeito das origens dos nossos nomes, das nossas famílias, né? Realmente, é. A questão de Porto da Folha, história. Eu vi que o senhor tem muito conhecimento histórico, conhece muita coisa da história de Porto da Folha, das famílias fundadoras. Então hoje nós vamos explorar um pouco do seu conhecimento, certo? Realmente, é. Vamos lá. Primeira coisa, a gente quer saber, né, a questão das nossas famílias, né? De onde nós viemos, nossas origens, nossas árvores genealógicas. Já falei para o senhor de quem eu sou filho, sou neto, né? E o senhor já me contou aqui que nós somos até parentes. Certo, né? Somos. E parece que todo buraqueiro, parece que todo pai é tudo parente mesmo. Uma que seu Cifrone era primo de meu avô Pereira. E se a neném de seu Zé Antônio, a segunda mulher de seu Zé Antônio, seu tataravô, era prima carnal de minha avó Tetê, né? Chamavam ela Bebé, ela era uma mulher alta, arva, do cabelo cacheado, né? Uma boa pessoa. E realmente, Porto da Folha, como nós sabemos, que o nome Buraco começou por um curralo de pedra que fizeram e botaram o nome Curralo do Buraco. É isto? Porque Porto da Folha é um buraco mesmo, que é rodeado de serras e é em cima de uma serra. Né? Isso. Nós temos ali a Serra da Cal, Serra do Moreira, Serra dos Homens, né? É rodeado de serra. Serra comprida. Dá a impressão que está dentro de um buraco, né? Mas aí o senhor estava me falando há pouco a respeito dos fundadores, né? Porto da Folha. Certo, é. O que o senhor pode falar sobre Tomás Bermudes? Tomás Bermudes de Barro foi o primeiro habitante. Mas o problema é que ele se desentendeu com os índios chocós, né? Que eram os da ilha de São Pedro, né? Porto da Folha era a terra do índio Pindaíba. Certo. Ouviu falar? Já. Aí Tomás Bermudes de Barro chegou e depois voltou corrido para Aquidabã. Ficando o filho dele, né? É o Jerônimo Fernandes. É isso mesmo. Ficando. E depois veio Isabel de Barros, de Portugal. Foi Isabel de Barros quem botou a primeira pedra no alicerce da igreja matriz de Porto da Folha. Né? Foi uma herói muito lutadeira. E assim permaneceram um povo muito ótimo, os Barros. Não são ruins de jeito nenhum. Né? E depois da cidade de Canutos, por causa de um problema, 3 irmãos dos Canutos, da cidade de Canutos, vieram de Portugal, casados com 3 mulheres brancas dos Ilbas de Portugal. É tanto que a família, que ainda existe hoje o povo dos Canutos, é dos Canutos e dos Ilbas. Isto eu digo de certeza, porque vi um velho do Sá lendo um livro com essa história. É um livro verdadeiro, né? Houve Francisco Alves Feitosa, considerado o homem mais inteligente de Porto da Folha. Foi ele. Acertou muitas questões, lutou muito com política, mas nunca ganhou para política. Agora, ele estudou muito para médico em Salvador. E ele dava remédio a muita gente que estava desenganado dos médicos, escapou com os remédios dele. Aconteceu isso tudo com ele. Como era o nome que você falou? O nome dele era Francisco Alves Feitosa, conhecido por Senhorzinho Bahia. Ele era filho de um primo carnal do meu avô Pereira, né?
Meu avô, é como eu já lhe disse, era Pereira sem ser Pereira, né? Era adotivo esse nome, não era que ele fosse desse povo, não. Ele era dos Cororó, dos Feitosa, né? Certo. Dos Campos e tal. Agora, Pereira não era. Quem era dos Pereira era meu tataravô Totônio Pereira, da Ponta da Vaca. Era dos Pereira com os Freitas Machado de Portugal. Na Judéia havia uma madeira chamada Pau Pereira. Um casal resolveram a se chamar com esse nome, se assinar o sobrenome com esse nome. E Pai Pereira, judeu, era descendente desse casal, era o pai de Pai Teotônio Pereira. Ele, da Judéia, foi a Portugal e casou-se com uma mulher dos Freitas Machado. Pai Teotônio Pereira era dos Freitas Machado e dos Pereira da Judéia, Freitas Machado de Portugal. Casou-se com Mãe Senhora, ela porto-folhense dos Feitosas e dos Moreiras, viu? Terminado nessa história. Certo. Muito bem, né? Estamos aí conhecendo um pouco A da família história Loredo também, da Folha. descendente da Judéia, que se eu cansei de contar, se eu me Miguel do Pajaú, né? Então a família Pereira e a família Loureiro. Loredo, todas as duas vieram da região da da, Judéia. né? da Judéia. Então a gente pode dizer que quem tem sobrenome aqui é parente de Jesus, aquela Bom, região realmente, da Judéia. é conterrâneo. Tem um parentesco longe, mas tem. Ajustado, né? assim, eu conto de certeza, porque muitos mais velhos me contaram. E pai Teotônio Pereira contava isso a seu Antônio Sereno, disse, olha, pode jurar que era assim, viu? No caso eram Pereira da judeus, né? Judéia. Judeus convertidos É. que vieram, Foi, né? assim, chamados cristãos novos. Né? Seu Casou-se no Manuel, Portugal. a Anselmo Feitosa, no meu presidente do canal do professor Elson Barbosa. Estamos entrevistando aqui seu Manuel Pereira, conhecido como seu Maneca, né? Bem conhecido aqui em Porto da Folha, na região da Flor. E eu quero saber do seguinte, senhor, a rua de cima ali, Lagoa Salgada, Borocotó, Restinga, foi povoada como? Quem povoou? Os populares contam sobre que foram por ciganos, por holandeses, portugueses. O que o senhor sabe sobre isso? Sei, a Restinga foi um bando de ciganos que vieram aqui de cima. Passaram no Belém e deram uma criança a um homem no Belém. Ele criou-se e chamou-se José Bernardino da Silva. Era o pai de minha tataravó Adelina. E todo mundo confirma, os mais velhos, que ele casou-se com uma mulher do Malavé. Inclusive, Tipedinho de Jicó me disse a mim que o pai dele, tio Mané Bernardino, alcançou tudo, né? Sim. Tio Mané Bernardino era dessa família, era tio do meu avô Delinho, pela parte da mãe. O pai, o senhor já sabe como é, né? Da família Gonçalves, que veio de Portugal. José Gonçalves Santana. Nós somos do Santana, que queira ou não. Eu sou da família Feitosa. O senhor também? Também da família Feitosa, oxê. Mãe Gena, mãe do meu avô Pereira, era dos Feitosa. E mãe Senhora também, viu? Então a família Feitosa que o professor Ederson é da família Feitosa, os senhores que também, eu também sou, até porque meu nome é Anselmo Feitosa. E é uma família só. Então provavelmente uma das mais grandes por da Folha. É porque seu Campinho me falou isso. A família Feitosa, ele dizia, você é dos Campos? Eu digo, não sei, nunca tive notícia certa não. Não, você é dos Campos, você não é dos Feitosa, sou. Então é dos Campos também. O problema do pai Gemílio era pobre, era o pai do pai Campinho, né? Ali da Serra do Machado, de Ribeirópolis, que a Serra do Machado não é de Itabaiana, é de Ribeirópolis. Então aconteceu, né, que ele eram 10 filhos de pai Campinho, mulher não sei quantas eram. Aí ele foi servir o exército e era um homem inteligente. Mas mãe Caetana, conhecida por Caetaninha, era simples e tinha um comentário dela com um escravo do pai. Mas como ela era riquíssima e os pais ricos também, aí seu Chiquinho do Xingó ajeitou o casamento de pai Campinho com ela e ele casou-se e enricou, viu? Agora, toda simplicidade,
Parti de mãe Caetaninha, de pai Campinho não. Pai Campinho era inteligente. Né? Aconteceu que ele foi comprar pai Campinho, né? Mas Campinho já, de Campinho, não é o Campinho primeiro, é Sei, família a dele. descendência. Aí ele Descendência. foi comprar, ele era irmão de seu Moreirinha, né? Seu Campinho, porém, bem, né? Aí se a Dourinha disse, Campinho, ó, se lembra de comprar o bacio, viu? Não diga pinico não, senão mangam de você, viu? Eu disse, tá certo. Aí a Rafia compraram as coisas, depois disse, o senhor tem um bacio para vender? Aí o bodegueiro disse, tem. Aí o bodegueiro trouxe, ele pegou e disse, toma minha filha, se abaixa esse problema, que se der para você, dá para sua mãe. Era uma forma de comunicação. Né? Pois é, aí a filha disse, oxente, pai, quem já viu o senhor dizer isso, pai? O senhor serve de mangação, né? Foi comprar uma farinha na Boca da Mata, hoje é Glória. Certo. Aí, antes dele sair de casa, a mulher disse, a Dourinha disse, olha Campinho, só como farinha de mulher, disse, tá certo. Aí chegou na feira de Glória, né? Nesse tempo não era Glória, não era Boca da Mata. Aí tinha uma moça vendendo farinha. Ele aí disse, menina, porém, bem, essa farinha é farinha de mulher? Ela disse, não senhor, é de moça. Eu ainda sou moça. Por que o senhor pergunta? Porque minha mulher deu cria essa semana e eu só quero farinha de mulher que dá cria. Ela disse, bom, eu sou uma moça, não é de mulher. Viu? Aconteceu isso. Né? Entendi. Foi lá. Ele tinha uma filha estudando em Cropiá. Aí ele foi lá na casa dela, estudava para ser feira, não sei se foi feira. Uhum. Mas aconteceu, né, que ele umas horas precisou do banheiro. Aí disse, minha filha, me mostre aqui uma moita fresca que eu estou precisando. Aí a filha disse, pai, vem aqui, ó, é aqui. Ele disse, não pode, minha filha, isso é uma inconsciência. Como é que você suja uma beleza dela? Seria o vaso sanitário. Foi Acho assim um mesmo. sanitário bonito. Veja só, Mas isso aconteceu mesmo. seu Manuel, nós estamos aqui no canal do professor Everson Barbosa. Vocês compartilhem, comentem aí nas suas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp. Uma tarde maravilhosa aqui no domingo, na casa do seu Manuel. Eu quero saber mais o seguinte, eu sou da família Sabe, da parte de minha avó paterna, e a família Caninana, que eu sou neto de Manuel Caninana. Eu sei. E aí, da parte de minha mãe, a família Feitosa, com meu avô era Barrinhos. Aí o que o senhor pode falar sobre essas famílias? Seu Barrinho Correio, né? Esse que o senhor está falando eu não conhecia. Não conheceu não, né? Agora seu Mané Caminando eu sempre conheci, não é? Certo. Era o pai, né, do seu pai, né? Era Isso. Mané Caminando, era filho único, né? Meu pai é Seu filho pai único. era filho Meu pai é filho único, meu único. avô não. Não, seu avô não, agora seu pai era. Eu ainda fui visitar ele lá na rua, naquela rua que chamavam antigamente a Rua dos Negros, né? Certo, ali Rua do Correio, a tua Rua A do Rua Correio. do Correio, Ele morou ali. E morou na Rua de Cima também, não é? Sim. Eu me lembro dele morando. Vou passar a palavra para a Conheci professora seu Everson. Norcinho, né? Que era da mesma família, né? Professor Everson, sobre sua É do família. povo de Tio Domingo, ele era português, viu? Então vamos lá, Tio só Domingo não tinha nada de buraqueiro, Era português? Era português, sim. vamos É lá, filho de um português. só relembrando, né, que a questão da minha família que o senhor falou, né? A gente veio aqui mais para essa questão genealógica, nossa genealogia que a gente pesquisa há muito tempo. O senhor falou que Sinfrônio Barbosa, meu avô, ele é parente do senhor, Parente, né? certo. Dizia meu pai com toda certeza que ele era primo de meu avô, do pai de meu pai, né? Primo do Porque, em senhor. verdade, essa tradição que eu falei na parte de Riba, é claro que era íntimo, né? Selvagem. Agora, a parte dos Gonçalves e dos Santanas vieram para aqui da Serra do Machado de Águas Belas, mas são de Águas Belas é descendência Pernambuco. portuguesa. É Pernambuco, eu passei lá perto. No meu caso é a família Barbosa. Barbosa. Né? A família Barbosa também vem aí da família Gouveia, não, Gonçalves, né? Não sei, essa daí eu não tenho bem, porque
A parte que eu tenho conhecimento dos Gouveias é a parte da família do finado Titonho, né? Porque se assinavam por Correia Palatem. Aí foi mudado para Gouveia em homenagem ao capitão Gouveia. Que o capitão Gouveia não tinha família. Dizia, oh, mas não deixa o meu nome para ninguém. Aí Titonho combinou a família dele se assinar por fulano de tal Gouveia. Viu? Foi assim. Minha avó Tetê contava de vista. Certo. Titon era irmão do meu bisavô Janjão, né? Meu bisavô era do Xingó com a Continguiba. O pai do Xingó, a mãe da Continguiba. Ele não era de Itabiba. Minha avó já nasceu e criou-se em Itabiba. E a parte dela daqui era Pereira, Freitas Machado, né? Tinha a parte Feitosa e a parte dos Moreira, né? Então, Simone, que a gente pode dizer que a gente é parente de Jesus, não? Bom, realmente, claramente, né? Conterrâneo, vamos dizer, Também. porque tem essa parte, né? Nós Que não veio da pode Judéia. negar que tem parte com a Judéia, não, porque tem, enfim. Sim. Porque isso meu tataravô contava de vista que o Pereira judeu, o pai dele era judeu, Pereira judeu, A família do professor aqui, Everson Barbosa, o avô dele era Leandro Félix. Leandro A Félix. parte dos Você chegou a Félix, conhecer? eu sempre cheguei, sempre conheci seu marido, seu Mané Félix, tudo, né? Agora, que eu não sei se eles são descendentes de Portugal, né? Mas finda sendo. E a parte Da do parte da minha mãe, que é a parte de Sul. seu Seu Genô. Agenor. Zé de A Agenor. parte de seu, é do povo de seu Antônio mesmo. Isso, Né? Antônio. É descendente da Barra Salgada. Seu Barra Batista cansou de me dizer, fica aqui para baixo, é um povoado. Município de Porto da Folha, não? Não é não. É Alagoas? Não, é Sergipe, viu? Fica aqui em outro município, certamente no município do Gararu, né? Gararu, Barra Certo. Salgada. Aí isso aqui já foi de Gararu. Depois foi que separaram, né? Felisberto O Freire. que o senhor tem a dizer aí a respeito Sua cidade. da passagem de Lampião em Porto da Folha? Lampião já teve em Porto da Folha? Teve na Serra do Moreira. Serra do Moreira. Serra do Moreira. Agora, dentro da cidade ele não entrou. Por quê? Por quê? Não, porque ele dizia que na cidade, que Nossa Senhora fosse a padroeira, ele não ia fazer medo do povo dela. Viu? Mas isso não tem assim, porque populares também relatam que ele tinha um acordo com o padre, Arthur Passos, alguma coisa assim, que não deixava ele entrar lá. Não, não. Isso não tem nada a tá. ver. E tinha quem empatasse o Lampião entrar, viu? Porque naquela época a Por população... questão de respeito e fé, ele não entrava em Porto da Folha por causa da Da padroeira. Para não fazer padroeira. medo ao povo. Nossa Senhora da Conceição. Ele dizia isso, mas velho conta muito. O padre Boneto Chico me contou. Sim, eu já ouvi. Todo me conta isso. Então aconteceu que ele estava na Serra do Moreira, aí surgiu um comentário. São Lampião está entrando ali no Pontal, já vem no vapor, que é o mesmo Pontal, né? Vem com uma cabroeira tão grande que os fuzis vêm cruzando uns nos outros. É ele chefiando uma parte e Curisco outra, viu? Por isso que era o braço direito dele, né? Era um compadre. Lampião era sobrinho do cangaceiro do Espírito, era mais velho de cangaceiro do que Lampião. Né? Então ele já era um herdeiro do E a cangaço. maioria dos cabras de Lampião vieram da cabroeira de Antônio Severino. E Antônio Severino correu. Antônio Severino não mataram, não. Não é porque não mataram Lampião, mataram. No final de seu Zé Giba me contou que um velho em Alagoas disse a eles, olha, eu fui quem enterrei ele. Foi cego, eu botei ele na cova e cobri. Esse velho contou a seu Zé Giba. Você está falando no caso do cangaceiro Lampião, né? Lampião. Quer dizer que um disse a seu Zé Giba que foi quem enterrou ele. Não, eu enterrei ele. O próprio Lampião. Foi o próprio Lampião, o corpo do Na Lampião. Mata do Porque Egito. eles deixaram os cangaceiros mortos e carregaram o Lampião. Levaram as cabeças, né? Ah, sim, sim. Foi, levaram as cabeças dos outros e Lampião levaram tudo. Foi enterrado em Alagoas. Viu? Ele era da Serra Talhada ali, Pernambuco. Pernambuco.
Sim, ele tinha Antônio Silvino, no caso foi anterior a Lampião, não é isso? Realmente Antônio Silvino foi o chefe dos bandidos antes. Teve outros também. Teve Senhor Pereira também, né? Teve muitos, Cabeleira, viu? Cabeleira. Mas o senhor Pereira era parente do senhor também? Não, creio que não. Senhor Pereira, cangaceiro. É por causa do sobrenome, né? Mas tomara que não, né? Aconteceu que tinha um velho em Porto da Folha que quem chamasse ele Mané Ferrenho, ele brigava, viu? E era? Por quê? Porque não queria esse apelido. Viu? Aí quando falaram que Lampião ia entrando, ele aí estava com uma panelinha de barro, de arroz cozinhando, aí pegou um saco de estopa, aqueles sacos que havia de estopa, forrou a cabeça e foi se esconder na Serra do Moreiro. Quando entrou no mato, estopou-se com o Lampião. Viu? Aí quando estopou, disse, ô capitão, eu soube que o senhor estava aqui, aí vim lhe trazer uma panela de arroz. Filho. Aí Lampião disse, ô meu tio, conta essa história direito. Ele disse, não, pode acreditar, viu? Com medo. Não, foi verdade, com medo. Aí Lampião comeu o arroz, mas os outros, e depois ele voltou com a panela. Aí um dia, o Zé estava fazendo o gráfico. Deixa eu interromper um pouquinho aí. Aí depois na ela se edita, né, direitinho assim. Não assim, porque... Parou, para a gravação. Não, eita cara, não parei não, Ah, Não, pode Não, perguntar. não, parei, não, porque assim, ele começa os casos, se você não tiver habilidade, vai para outro caso e deixa aquele pela metade. não. É o caso desse aí. No caso, ele foi para a Serra do Moreira, mas assim, ele foi com medo e disse que Lampião entregou a panela de arroz a Lampião, mas assim, foi, digamos que, um disfarce. Ele não foi levar a panela de arroz a Lampião, coisa nenhuma. Ele encontrou-se assim, Sim. aleatoriamente. Aí usou dessa malandragem para se livrar, né? Foi. Não foi, essa questão não realmente foi desse jeito, né? Porque Aí isso- depois saiu a história com o comentário, né? Aí o pessoal ficaram, né, mexendo com ele sobre essa questão do arroz, ele foi levar. Ele levou, na verdade, com medo para comer. Ele comer o arroz enquanto no Lampião, né, fosse embora de Porto da Folha. com medo de Lampião. Porque Lampião ia dois bandos, um chefiado por Isca e outro por Lampião. Aí ele com medo disso, aí correu para a Serra do Moreira. Só que foi o contrário, ele não estava em Porto da Folha, ele era na Serra do Moreira. Aí inverteu essas coisas. Aí eu pego esse caso do começo, que ele faz a edição, para ficar mais encaixadinho. A sua participação Quando aí da voz sentaram foi aquele de... cruzeiro no Morro Enoque. do Salvador, quando sentaram aquele cruzeiro no Morro do Salvador, Lampião estava na Serra do Moreira, mas os cangaceiros. Certo. Dorinado me contou que um velho contava a ele de vista. Ele estava ali, ele viu o povo sentando naquele cruzeiro. Por causa que o senhor falou o Morro do Cruzeiro. O Morro do Cruzeiro. Lampião estava na Serra do Moreira, mas os cangaceiros. Certo. E assistiu o povo pregando o cruzeiro, né? Então, aí, o Zé Mané Ferreira disse, ô Zé, chegou e disse, ô Zé, diga aí na teoria para nosso rei, disse, seu Manuel, vamos estar calados. Às vezes eu digo, mas o senhor não gosta, ele falava grossão, não é? Aí o Zé Mané disse, não, pode dizer a teoria que eu não me ferro neles. Pois olha, então se eu está insistindo, eu vou dizer, viu? Aí pegou o pife, né, que ele tocava pife, ele era sapateiro, ele pintava a casa, era vivedor, viu? Mexia com muita coisa, né? Era. Aí só, Mané Ferrenho, pé no chão, panela aqui. Correu pra serra, com medo da gente, aí o velho, Mané Ferrenho o quê? Você se respeita, eu vou dizer assim, ó. Manda eu dizer, quando eu digo aí quer me bater, viu? Tenha paciência, seu Mané Ferrenho, pé no chão, panela quente. Correu pra serra com medo da gente. Aí ele começa a enfesar. Era o O velho só faltou tirar pedra, viu? E o velho Luiz Arnelino? Conheci o velho Luiz Arnelino, irmão de Chico Baiano, viu? A vida era dizer, o povo medroso é buraqueiro, com medo de uns homens que vivem no mato. Eu não nasci para ter medo de homem. Quando foi um dia de Lampião, já entrou na rua agora. Viu? Aí ele correu. Pô, saiu com a camisa de cotim, entrou de casa dentro e foi mergulhar cerca do quintal, o colherinho da camisa enganchou-se na Certo. estaca. Aí ele gritou, me solte, capitão, que eu estou em pé. Achava que era Lampião segurando a camisa Não dele. era a vermelina segurando ele para ele não correr Entendi. para o mato. É, E ele o senhor dizendo,
Me sorte, capitão, que eu estou entregue. Tudo que o senhor quiser eu faço, capitão. O senhor lembra alguma coisa em relação ao cangaceiro Mariano? Que Mariano, Vi falar muito. ele foi morto no Cangaleixo, ali perto Foi, de Cangaleixo. entre Gararu e Porto da Folha. Era o Né? João Mariano, né? Mariano, Pai Velho e Pavão, as cabeças dele ficaram expostas na frente da igreja de Porto da Folha, na prefeitura. Cara, quem trouxe, sabe quem foi? Seu Joé. Vi falar no velho Joé, o pai de Veto, Ele falou de sobre Nazinho, ele. foi ele. Essa história meu pai me conta. Né? Foi. Meu avô me contava. Ele foi quem Sim, enterrou o coiteiro os chama de corpos Antônio. dos cangaceiros. Esse senhor que você falou. Foi, seu Joé, viu? Ele trouxe os corpos. Ele trouxe os Quem corpos. sepultou foi um vizinho meu, chamado Seu José Sapateiro. Zé de Joaquim. Foi isso mesmo. Agora o problema é que a derrota de Lampião Maior foi o fogo do Cangaleixo, né? Zé Rufino deu fim Lá a- em Chafardona, né? Sim. Quando atiraram, eles mandaram, pediam dinheiro ao doutor Civil, o doutor Civil disse que eles fossem lá buscar. Aí Canário foi com a cabroeira e mataram o gado, né? Isso éramos de Amparo Canhoba, era? Certo. Aí aconteceu que o doutor Civil andou de avião por cima e filmou tudo. E foi contar a Getúlio. Era o presidente da República na Era o época. presidente da República. Getúlio não sabia de nada. Disse, oxente, eu vivo sempre fazendo reunião com os governos e eles não me falam nada disto. Depois existe esse banditismo no sertão, viu? E só fazem o mal. Essa fazenda que o senhor contou, esse cara do gado que mataram, é a fazenda de Herondides Carvalho, filho de Antônio Cacheiro? Não, era a fazenda do doutor Simívio. Não é Antônio parente Cacheiro era governo nesse tempo. O filho né? de Antônio Cacheiro, né? Era o que é filho, Herondides era o- Carvalho. Herondides de Carvalho. Sim, filho de Antônio É, filho de Antônio Cacheiro. Cacheiro, de O Canhoba. senhor Antônio Cacheiro era compadre do finado Nery, eu Certo. sei da história Certo. toda. O padre Rodrigues, neto de seu Zé Antônio e da Barra Sargada, era um dos que tratava o gado. Foi a pior carniça que houve. Tanto o gado morto, urubu vinha de todo lado. Foi aí que tomou a decisão dar fim ao Lampião. Foi. O Aí presidente da República. o doutor Simi foi e contou a Getúlio, viu? Certo. Aí Getúlio disse, doutor, o senhor vai ficar detido, viu? Que eu vou chamar os governos. Aí ele ficou detido e ele disse, pode chamar. Os governos vieram, porque nós não tínhamos culpa, não sei o que. Eles, olha, falem a verdade, olha, o banditismo tem que desaparecer durante 24 horas, viu? Vocês só nunca mataram porque nunca quiseram. E o prejuízo do doutor Civil, você vai pagar e bem pago, viu? E não converse não, viu? Isso, assim. o governo, ele tá falando. Foi, Getúlio foi. falou para o governo. Falou para os governos, Foi. né? Olha, você vai ter que pagar para Heronildo de Carvalho, né? Porque os dois governos foi Heronildo de Carvalho e Magai Nardes Gomes, né? Então, aí o doutor Civil recebeu o dinheirão, viu? O dinheiro do gado morto. Do gado, é só do gado. As outras coisas não podia acertar tudo. Na internet tem muita gente falando aí que disse que Lampião não morreu na grota do Angico. O que, Morreu, que o senhor sim. acha? Eu acho que morreu. Morreu sim, né? Morreu porque esse velho de Alagoas disse que enterrou ele. O velho que o senhor fala que enterrou ele, quem é? O senhor Eu falou não aí? sei que seu Zé Giba não me disse o nome do velho. Teria Agora sido ele o cara que me disse enterrou que o o velho corpo disse de a ele, Lampião. eu enterrei. Se eu José, se quiser eu vou lhe mostrar onde eu enterrei, viu? Isso em Alagoas. Foi em Alagoas, enterrou em Alagoas, que ele era pernambucano, né? Certo. A gente está aqui entrevistando o seu Manuel Pereira, no povoado Linda Flor. Estamos no canal do professor Everson Barbosa. Mais uma vez, eu peço que compartilhe, comente, opine. Pode criticar, pode descer a madeira, não tem problema não, faz parte. Enfim, Sim. estamos entrevistando seu Manuel aqui e vamos contar uma entrevista porque está um papo bom danado. Eu quero saber, seu Manuel, é o seguinte. A minha família, da parte da minha pai, é a família Sá. O que o senhor pode dizer da família Sá em Porto da Folha? Família Sá, a família mais valente de Porto da Folha. Eita, e eu sou tão valente assim, será que eu não Mas sei? sempre foi muito caso. Agora tem isto, família de homem de respeito e de mulher tonta. Deu muita mulher errada, porque minha avó não Certo. contava isto, viu? Não, o Sá deu muito homem de respeito, agora as mulheres eram mais destonteadas, mas os homens não. É descendente de Portugal, né?
Você não sabe que houve um governo aqui, Mendes Sá, não é isto? Sei, sim, sim. É. Mendes Sá. Houve Tomé de Souza, né? Mendes Sá e Duarte da Costa. Sim, os O governadores de segundo água. foi Mendes Sá, pois aquele nós podemos dizer que era nosso parente lá por detrás da serra, mas era, viu? Sempre foi, um cara de gente valente. Meu tetravô que era o pai de Manuel Caninana, que era Francisco Manuel, o pai de minha avó, Sim, Francisco Manuel da Craibeira. sim, A Craibeira ainda é hoje do meu pai, sim. né? Como Passou é. do minha avó para meu avô e hoje do meu pai. É. Então, o senhor chegou a conhecer ou falar sobre Francisco Manuel da Craibeira? Já ouvi com o padre Manuel de Chiquinha falar muito nele, agora, que não foi do meu tempo, né? Certo. É, porque ele é muito antigo, né? Mas relatos que ele era o dono de lá. E falar que o Caninana era direito, mas valente, não era agora dentro da razão dele. Não era bandido, não. Bandido é o mal fazer. Ele não era mal fazejo. Era direito. Agora, também medo não tinha de nada, viu? E morreu de velho. É Pedro Pichicha que ele me contava essa história, né? O que o senhor tem a dizer a respeito da igreja da Senhora Conceição de Porto da Folha? Sei. Existe dentro da igreja de Porto da Folha um túmulo, né, que o senhor falou? Tem sim, mas eu não sei. Uns me dizem que é a mãe do padre Caio. Certo. É Adelina Bezerra, né? Outros me dizem que era minha tataravó, que ela era zeladora da igreja mesmo, isso eu sei. Né? Zeladora da igreja. É tanto que não tenho certeza, porque se não fosse o nome de Bezerra, né? Mas esse nome de Bezerra eu acho mais fácil ter sido a mãe do padre Caio. O que o senhor nesse instante estava falando a respeito de um milagre, um suposto milagre que aconteceu lá, Foi, na sim. queda da torre, né? Em 1918, Foi, na sei obra. contar a história. Minha avó contava. Minha avó foi uma das que viu a bagaceira. Como foi isso? Aconteceu assim, o mestre José, o mestre Garrizia e o mestre Joaquim foi quem a levantaram, né? No tempo do padre Mané de Oliveira de Portugal, né? E quando estavam terminando, eles três caíram e a torre caiu por cima deles. Toda a cidade viu, né? Seu Manezinho delegado me contou que foi um dos que cavou de enxada. Mas, olha, quando nós descobrimos os três mestres, eles se levantaram, não sentiam nada. Não tinha uma raja de sangue no corpo. Ali foi um milagre que Deus fez, né? Porque o único que faz milagre só é Deus, né? Sim, sim. Quer dizer que Nossa Senhora é a maior discípula, né? Isso nós sabemos. Mas os sinais de milagre que ela faz é pedindo a Deus, né? Sem Claro que intercessora, sim. né? E nós podemos compreender que a pena que Deus teve de Jesus ainda foi maior do que a pena que Nossa Senhora teve. Ela teve muita pena, mas Deus nós sabemos que é sobre tudo, né? Isso é que é a verdade. A É igreja de tanto que eu Porto da quero lhe Folha. dizer que o mestre José foi casado com a mãe adotiva. Sei. Ele sendo pequenininho, ela mocinha nova, criou ele como mãe. Depois ele, para compensar, ela casou com ela. Teve direito, né? Que não era registrado como filho dela e ela apenas criou, né? Mas não era mãe carnal, né? O senhor já ouviu falar sobre o casamento de Dulce e criança no Porto da Folha? O pessoal fala, agora a história que eu tenho é que um cangaceiro, né? Batizou-se em Porto da Folha. Balão. Foi balão, foi balão, não foi criança não, foi balão. Criança e Dulce teriam se casado, os cangaceiros, Sei. e Balão se batizou. E o padrinho teria sido o Manezinho delegado. Manezinho delegado. Seu Manezinho me contou que foi ele mesmo que batizou. E o padre era Padre Lima, irmão de Manezinho delegado. Bom, já era o novo, né? Porque teve dois Padre Lima dois em Padre Porto. Lima. Isso. Teve dois. O Padre Lima Velho e o Padre Gonçalo, né? Sim, Gonçalo Lima. Lima, Eu fui O com irmão do Paulo, seu né? Manezinho chamava-se Gonçalo. Gonçalo. Esse eu quase alcanço, ainda alcancei ele vivo ainda. Em Porto da Folha, não. Em Aquidabano, não Ele é? foi Paulo de Aquidabano Ele também. morreu lá. Agora, que a mãe do seu Manezinho, delegado, a Readona, era a prima do meu avô Pereira. Sei. É do povo dos Cororó, né? Esse padre que você falou, Padre Lima, o velho,
ele, se eu não me engano, ele foi o fundador de Glória. Levou a imagem de Nossa Senhora da Glória, que era Boca da Mata. Ele era um padre muito famoso. Levou a imagem, né, que deu origem ao nome de Nossa Senhora da Glória. Ou seja, é uma outra história. Né? O que o senhor lembra do painel antigo da igreja? O senhor lembra? Me como era? lembro, sim. O padre nosso hoje fez uma coisa certa. Porque quando fizeram aquele painel, muita gente falava contra, viu? Sim. E o padre Melquisedeque fez o certo. Foi Frei Juvenal quem fez, né, o painel. 1970. Dom José foi em Roma e conversou com o Papa. Ele não foi só isso não, mas foi outro negócio e acertou isso, o Papa deu ordem que fizesse. Vamos por aqui. Mas de qualquer olhando, maneira, o padre Neco... Olha para aqui pro celular. Aí, pode falar. O padre Neco fez certo, porque aquele altar sempre foi de Nossa Senhora, da imagem de Nossa Senhora, né? Sim, sim. Feita de... Ela voltou para o lugar dela, né? Voltou para o lugar dela. Não se pode dizer que ele fez nada errado. Eu mesmo dou nota 10 ao padre Melquisedeque. É um padre muito bom pregador, muito trabalhador, e a verdade ele fala, viu? Com certeza. Bom, Você estava falando sobre a imagem da Senhora da Conceição. Ela é Certo. feita de cedro. cedro. Já vi Dom Brandão dizer, né? Essa imagem é feita de cedro. Sabe quem fez ela, não? Não, ele falou, mas eu não me lembro mais, né? Mas ele falou, viu? Foi um grande mestre, né? Agora vamos falar um pouco a respeito da ilha de São Pedro. O que é que o senhor sabe a respeito de Frei Doroteu do Loreto? Sei sim. Era um frade bom. Era muito maquiado, porque se a Conceição Catenga me disse que conheceu ele, ela mais a mãe, ela sendo menina e a mãe, mulher feita, né? Então ele era muito enrascado, viu? Era de ordem. Agora ruim não era não, era bom, viu? Só fazia Caridoso, certo. né? Era, o gente, ele era bom. Agora, para pelejar com muita gente, tem que ter autonomia mesmo. Sim. Assim que nem Frei Damião, não era mais que o Frei Damião falava umas palavras que não eram certas, não. Porque ele chamava a mulher adúltera de bruxa, de abóbora, de sujeito. Isso não está na Bíblia, não. Ele foi falar isso no Juazeiro. Aí Dom Vicente, o bispo do Crato, que é diocese, não é no Juazeiro, no Do Crato. Crato, sério. Não aceitou, não, viu? Eu aceitar falar o que não está na Bíblia, não. O senhor fale o que está na Bíblia, mas o que não está, não pode, não, viu? Ele teve esse frei lá e ele não errou, não, né? Porque não pode chamar de bruxa, não. Moisés, um grande santo de Deus, né? Sim. Um grande profeta, né? Agora, fez uma lei, a mulher que não se respeitasse era apedrejada. Isso durou muitos anos. Olha, de Moisés a Jesus, quantos anos não foi, né? Milhares. É por isso que eu digo, como é que um grande santo dá direito a fazer tanto crime, né? Porque homens que tinham adulterado com elas iam apedrejar elas também, não disse se elas estavam grávidas ou como estavam. Ali não tinha choro de marido nem de filho, eram matadas de pedra. Que era a lei de Era, de Moisés, a lei de Moisés. O padre Melquisedeque me disse. Não era a lei de Deus, não, era de Moisés. Jesus proibiu, né? Qual foi o fim do Frei Doroteu do Loreto? O senhor sabe como ele faleceu? Sei, sim, senhor. Ele faleceu viajando, né? A Bahia no Saí, morreu, né? Afogou-se numa lagoa com 2 palmos d'água. Minha avó Maria contava, dizia, eu conto quase de vista que eu alcancei a morte dele. Foi atravessando a lagoa, aí a doença passou, ele morreu afogado, a lagoa com 2 palmos d'água. E a vida dele era aconselhar o povo, tenham cuidado para os seus filhos não morrer afogados no rio e tal. Dava esse conselho. Uma vez que eu E ele morava, terminou morrendo. veio a Ribeirinho, né? Era. E ele terminou morrendo também. Poxa, mas é bom ver se... O senhor já ouviu falar? Ele era italiano, né? É italiano. O senhor já ouviu falar a respeito da passagem de Dom Pedro II, Maria de São Pedro? Já assinou o documento com o Chocósio. Dando as terras, a posse das terras, Foi, sim. ao Chocós. Deu ao Chocósio, mas os profetas tomaram até derrubar a ordem do imperador. Eu vi a assinatura que Dom Pedro assinou, vi a caligrafia dele, e tem na ilha, né, no livro. O Frei Doroteu notava muitas coisas, a gente vê as letras que Dom Pedro assinou. É difícil a pessoa ler, que é uma letra que nem letra de São médico. letras daquela época.
Muito bem. Mais alguma coisa que o senhor quer acrescentar, o Selmo? Não, pode perguntar. Vamos ver agora a questão tudo mais sobre as famílias de Porto da Folha. As famílias mais tradicionais, né? Gouveia. Qual é a relação de Itabi com o mas- Porto da Folha? A relação de Itabi também de Gouveia. Bom, realmente tem, que é o povo de Titônio, né? Sim. É isso mesmo. Tem muito governo, mas que o que eu sei, por exemplo, só é que Titões fez isso, né? Tirou o nome de Correia para lá, tem para botar o de Gouveia. Mãe Tetê contava isso de vista. Certo. A família Farias é a mesma família Giba? Não. Farias é a família Oliveira. Certo. Que vinha de Portugal. Veio de Portugal. Farias de Oliveira. Inclusive, a minha tataravó, mulher de painel, era dos Farias ali de Glória, dessa família que o senhor falou, dos Oliveiras. Viu? Essa família é tradicional de Portugal. O senhor Família falou Inácio, da Holanda, viu? Inácio da Holanda. Da Holanda, que minha avó alcançou o tataravô dela. Era holandês. Era isso que eu ia perguntar, a respeito da descendência dos holandeses, que dos falam holandeses, por Da toda a Holanda. folha. E tem muitas famílias em Porto Folha descendentes de holandeses. O senhor sabe citar mais alguma? Inevitável. Um tempo deste, os Nassos, porque lá na Holanda é Nasso, e aqui é Inácio. Certo. Então tem uma prima carnal de Elma Oliveira, aquele O radialista de Pão de Açúcar. mas que ele é buraqueiro. Ele não é de lá, né? Ele é neto do irmão do finado seu Pedro Messia. Então, tem uma prima carnal dele que viaja para a Holanda, compra costura, vai vender lá e deve desse. Eles mandaram os Nassos lá, mandaram perguntar se tinha muita gente dos Nassos aqui em Porto da Folha, que eles sabiam que tinham saído 2 holandeses de lá e pararam aqui em Porto da Folha. Pai Zé Nasso casou-se com Mãe Teresa Santa. Mãe Teresa Santa, filha de Pai Miguel Gonçalves de Portugal e Mãe Santa do Tamanduá, hoje Graça Cardoso, do Sá, vinda de Portugal também. Certo. E o irmão de Pai Zé Nasso foi para Pernambuco, é da onde Lula é descendente. Luiz Inácio Lula da Lula Silva. Luiz Inácio Lula da Silva. Ele dormiu em Porto da Folha, na casa de seu João Coelho, Lula. E conversaram esses casos, né? Teve o sindicato rural, Foi. né? Teve na igreja. Teve, sim. Em 1807, só me engano. Porque no caso, Pai Zé Nasso, às vezes, viajava lá para Pernambuco. É de Garanhuns, né? Ia... De Garanhuns. Eu conheço Garanhuns, uma cidade grande, né? Sim, sim. Muita terra boa perto. Diz que de feijão não é muito boa não, né? Garanhuns é uma cidade fria por ser Sim. É a mais geograficamente alta. fria do Nordeste. Ah, é Triunfo também. Grande, cidade muito Seu grande. Manuel, a gente sempre falou em off, lembrando que nós estamos no canal do curso Everson Barbosa, né? O nosso amigo aqui do lado, certo? Pode compartilhar, comentar, Curtam, comentem, compartilhem. compartilhe, nos ajuda aí a divulgar. Deixem sugestões para próximos vídeos. Exatamente. Você me falou sobre uma índia, uma cabocla que deu origem à nossa família, a família Certo. Gonçalves. Fala um pouquinho aí sobre ela. Você deu, Mãe Florença. Mãe Florência. Florença. Quem era Mãe Florência? Não, Florença Era índia. era índia, foi pegada dentro de cachorro no cipó de leite de Águas Belas, fica perto da Serra do Machado, né? Os caçadores foram caçar no cipó de leite, aí ela correu do meio dos outros. Aí os cachorros pegaram, prenderam ela numa casa para tratar os ferimentos. Ela esbagaçou as paredes da casa, mas amansou. E Pai Zé Gonçalves casou com ela, ele sendo dos Gonçalves com o Santana. José Gonçalves Santana. O finado de Joaquim dos Caldeirão, que era neto dela, né? E de Pai Zé Gonçalves, quer dizer que tinha nezinho de tio Joaquim, chamava-se Manuel Gonçalves Santana. Em consideração, né, a ele, porque Santana não é família de negro, é família de caboclo, né? Não deixa de algum já ter casado com algum negro.
E outra que essa família Santana antigamente não fazia mala de ninguém, viu? Era uma família